organismo vivo possui uma ou mais células. A célula é a unidade estrutural e fundamental da vida. Se a gente fosse fazer uma analogia com uma casinha, as nossas células seriam os tijolos. Alguns organismos, como as bactérias e as leveduras, possuem uma única célula. Outros possuem multicélulas, que são seres multicelulares. Nos seres multicelulares, as células podem possuir diferentes formatos e funções, como no caso do neurônio, um adipócito ou então uma célula muscular. Mas apesar de ser diferentes tipos celulares, todas elas possuem três partes constituintes básicas, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo que armazena o material genético. E é sobre a membrana plasmática que será a nossa videoaula de hoje. Eu me chamo Lidiane Andressa, sou professora de Biologia. Sejam muito bem-vindos! A primeira coisa que você deve saber a respeito da membrana plasmática é qual é a sua constituição básica. É a mesma coisa, por exemplo, de você comer um bolo muito gostoso. A primeira coisa que você vai querer saber é qual o sabor daquele bolo, de que ele é feito. Então a membrana, ela tem uma composição que a gente vai chamar de lipoproteica, ou seja, é formado de lipídios e proteínas e também terão carboidratos inseridos na sua composição. Então imaginem que aqui é a nossa célula, eu peguei um pedacinho aqui da membrana plasmática dela e fiz esse esquema aqui ampliando. Bom, é importante salientar que a membrana plasmática ela é muito fina, ela tem a espessura mais ou menos de 8 nanômetros. Então não dá para ser visualizada em um microscópio óptico, apenas na microscopia eletrônica. E ela tem uma consistência como se fosse uma gota de azeite. O modelo mais aceito de membrana plasmática ele foi proposto por Single e Nixon, conhecido como o modelo do mosaico fluido. Vamos tentar entender, eu vou te explicar por partes. Bom, lembra da nossa constituição de lipídios? Então, ela é formada por uma bicamada lipídica. Por que seria bicamada lipídica? Uma aqui em cima e outra aqui embaixo, certo? Então, seria uma parte aqui externa à célula e outra parte interna à célula. Esse lipídio, ele é conhecido como fosfolipídio. Por quê? Porque a cabecinha dele aqui é formado por um grupo fosfato, enquanto a perninha aqui é formado por um ácido graxo. Então, anota aí comigo. O fosfato, ele é polar, ele tem uma polaridade. Dessa forma, ele consegue interagir com a água. Então, ele interage tanto para o lado de fora da célula, quanto também para o lado de dentro. Entretanto, o ácido graxo é o quê? É um lipídio, uma gordura. Vocês já tentaram misturar óleo com água? Viu que deu certo? Não, eles não se misturam. Então, através de uma interação aqui hidrofóbica, eu vou ter essa parte medial aqui do centro central, que é uma parte hidrofóbica que não interage com a água. Dessa forma, eu tenho uma molécula aqui, que ela tem uma parte que interage com a água e outra parte que não interage com a água. Dessa forma, ela é chamada de anfipática. Anfipática, gente, não é antipática, tá? Anfipática, na verdade, é isso. É uma molécula que ela tem, ao mesmo tempo, capacidade de interagir com a água em uma das suas extremidades e na outra extremidade ela não interage com a água. Certinho? Bem, dentro dessa bicamada de fosfolipídio, a gente vai encontrar também algumas proteínas inseridas. Como, por exemplo, essa proteína aqui, que ela passa toda a bicamada lipídica, chamada de proteínas integrais. Algumas proteínas elas vão ser proteínas de canais, outras proteínas carreadoras. Um outro tipo de proteína que ela não vai estar inserida por toda a bicamada lipídica, ela vai estar apenas em uma porção, é chamada de proteínas periféricas, igual essa aqui que a gente tem parecendo um Teletubbies, tá? Então, eu vou colocar aqui proteínas. Vamos anotar comigo. Proteínas integrais. E aqui, proteínas periféricas. Eu não sei se você reparou, mas nesse desenho aqui, a gente tem esse Teletubbies aqui com cabelinho.
e a gente tem um fosfolipídio com dread. O que seria isso? Bom, esses são os carboidratos. Os carboidratos, ele pode interagir tanto com as proteínas, e eles vão ser chamados de glicoproteínas, e eles também podem interagir com os fosfolipídios, chamados de glicolipídios. Bem, essa interação do carboidrato com as proteínas e com os lipídios, eles dão origem, por exemplo, à tipagem sanguínea que você tem. Os glicolipídios, por exemplo, vai definir qual que é o seu tipo sanguíneo. E as glicoproteínas vai definir, por exemplo, a tipagem sanguínea do MN, do sistema MN. Lembra que eu falei para vocês que o nome desse modelo que a gente está vendo aqui é modelo do mosaico fluido? Por que esse nome? É porque essas peças aqui, elas ficam se movendo o tempo todo, cheio de malemolência, cheio de maleabilidade. Então, o fosfolipídio que está aqui, ele pode ficar pulando, passar para o outro lado, em um movimento, inclusive, de cambalhota, conhecido como flip-flop. As proteínas, elas também se movem de lugares, elas podem ficar dançando aí nessa bicamada de fosfolipídio. Por isso, a gente tem um mosaico fluido. Os lipídios na membrana plasmática, eles servem, além de fazer essa barreira hidrofóbica aqui e de interação com a água, ela serve para dar uma consistência mais maleável à célula. Isso impede uma ruptura, por exemplo. Se você pegar aqui a sua mão e bater aqui, minhas células não estão morrendo, quebrando. Por que será? Porque existe uma maleabilidade aí da nossa membrana plasmática, tá? As proteínas, ela tem uma função bastante interessante também, que é o transporte de substância. É através dela que várias substâncias serão transportadas para dentro e para fora da célula. Não só substâncias como íons, né? Água, enfim. Os carboidratos, eles estão diretamente envolvidos no reconhecimento celular. Não só no reconhecimento celular, como também com uma sinalização celular. E eles estão envolvidos aí diretamente na determinação do seu tipo sanguíneo. Bem, então chegou a hora da gente entender para que serve essa membrana, né? Para que ela serve? A principal característica dela e a mais importante é a permeabilidade seletiva. O que isso significa? A célula, como nós, ela precisa de substância para se nutrir, para crescer, para se desenvolver, para reproduzir. E dessa forma, ela precisa que essas substâncias entrem dentro da célula e outras que ela não quer mais saia de dentro da célula. Então, por onde que essas substâncias entram e saem da célula? Através da membrana plasmática. Uma outra função da membrana plasmática é o revestimento celular. Ela que vai estar aqui revestindo, delimitando toda a célula. Então também é uma função da membrana plasmática. Um outro ponto também é que são as interações celulares. O que é isso? Bem, uma célula, a não ser de bactérias e de algumas leveduras, elas não vivem sozinhas. Ela precisa se organizar para formar um tecido. Vamos lembrar aqui do tecido nosso muscular. Então várias células vão estar ligadas umas à outra para formar um tecido. Então, existe uma interação entre essas células, ou existe uma comunicação, ou então uma vedação, para que não haja uma comunicação. Então, a membrana plasmática, ela também é responsável pela comunicação de uma célula com a outra. Membrana plasmática, constituição e funções é facinho assim, mamão com açúcar. Bem, nas próximas aulas eu vou te explicar um pouquinho de transporte. Transporte passivo e o transporte ativo. Eu te vejo na próxima aula. Tchau! E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de colaborar com o projeto. Deixe o seu curtir, o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver e se beneficiar desse conhecimento. Eu te espero para uma próxima aula. Tchau! Todo ser vivo é formado de uma ou mais células. Ai, ai.